Se você é empresário, esse episódio é para você. Bem, talvez você tenha uma empresa ou conheça alguém que tem uma empresa que prefere perder dinheiro do que mudar um processo. E tem gente que prefere até mesmo ficar infeliz numa carreira do que encarar o desconforto de redefinir uma rota. Hoje eu trouxe o Luiz. Ele é consultor de melhoria de processos e mentor de carreira. Nós vamos falar do medo da mudança. E além disso, como a gente consegue ultrapassar esse medo e encará-lo, porque você não precisa ter motivação para poder mudar e ter mais lucratividade, mais resultados positivos na sua empresa ou na sua vida profissional. Bem, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Estou muito contente pelo convite aí. Espero realmente contribuir aqui com alguns insights aí para o pessoal que está assistindo a gente. Tenho certeza absoluta. E se você é empresário e está assistindo esse episódio, por favor, curte, comenta aqui embaixo com as suas dúvidas, compartilha esse episódio com um grupo de amigos empresários também no WhatsApp e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho aqui que tem aqui do lado. Bem, Luiz, você atuou por mais de 15 anos com projetos de melhoria de processos em diversos locais, para diversos nichos diferentes. Bem, conta um pouquinho do início dessa história. Por que você decidiu fazer o que você faz? Legal, Gabriel. Bom, para responder isso, eu iniciei minha carreira lá com 16 anos como ferramenteiro, né? Fui um operador de máquinas, né? Então senti as dores lá do processo, do dia a dia. E aí, quando eu iniciei a faculdade, né? Hoje eu sou formado como engenheiro de controle e automação. Eu iniciei o estágio, já tive um desafio de realmente olhar para o processo com um olhar mais clínico e trazer as melhorias para ajudar tanto a parte do operador quanto a empresa também para deixá-lo mais eficiente, né? Então aí para mim foi uma grande virada de chave, né? Realmente eu me encontrei, né? Eu sabia das dores porque eu já estava do outro lado, né? Como operador, como alguém que estava na frente da linha de produção e agora com esse olhar mais de diagnóstico, né, esse olhar mais de como eu vou trazer uma melhoria para esse profissional, para essa companhia, e desde então eu venho trabalhando com isso, e aí projetos, né, com diversas frentes, como você citou, e é algo que eu realmente eu me sinto realizado em fazer isso, né? E é interessante dizer que pelo fato de eu ter vindo da base, né, operacional lá no início da minha carreira, eu consigo eu sinto que eu consigo navegar bem, né, com essa conversa com as pessoas da linha de frente, da linha de produção e também com a alta diretoria, né, com a presidência, já que eu já tive muito esse contato e liderei muitos projetos com relação a isso. Poxa, muito legal. Deixa eu te perguntar, no início da sua carreira você começou a trabalhar em indústrias de que nicho? O que você de fato fazia e o que que essas indústrias faziam? Legal. Eu trabalhei cerca de 8 anos em indústrias de autopeças, né, onde a gente produzia diferentes peças para a indústria automotiva, né. Eu já tive contato em visitar a Mercedes, Ford, onde a gente produzia produtos como roda, né, produtos como maçaneta, chave, cilindro de ignição. Então, diversos aí produtos, né, que vão num carro, eu já trabalhei, nessa parte de melhoria. E aí mais para frente eu acabei migrando para outras empresas, né, após 8 anos dessa indústria de autopeças, né, eu acabei indo pra logística, então também trazendo melhorias para a logística. Hoje que a gente se ouve muito aí de RFID, né, em cartões de banco e tudo isso, teve uma Hum. época, anos atrás, que a gente implementou na Havan, por exemplo, hoje é obrigatório ter essas etiquetas com radiofrequência, né? Onde se passa todos os produtos e ela já capta quantos produtos tem num pallet, por exemplo, de forma automática. Hoje já está algo mais habitual, né? Já se ouve muito mais, já se ouve muito mais sobre isso, mas um dia lá atrás já foi uma novidade e eu tive a oportunidade de participar dentro dessa indústria de logística. Passei também pela farmacêutica, trabalhei numa indústria de vacinas, farmacêutica veterinária. Então, eu mergulhei nesse processo aí com programas de melhoria, um mundo totalmente novo, né, para mim na época, onde a gente
tivemos aí excelentes resultados com melhoria de processo na ativação de biológicos, né, na melhoria dessas vacinas, em testes, então foi algo para mim muito enriquecedor, onde a gente pôde implementar aí programas de melhoria que foi muito satisfatório, mudamos a cultura da companhia, era uma empresa até então familiar e ela foi comprada por uma holding alemã, né, se tornou multinacional, então eu tive a oportunidade, né, e a sorte, vamos dizer assim, de pegar todo o início como o supervisor de excelência operacional, como se criaram os indicadores, como criar toda a camada de reuniões para chegar até a alta liderança, ou seja, começando isso pela base operacional, passando pela primeira liderança, pela gerência, até que chegue na presidência e a gente começasse a trabalhar de forma mais assertiva, né, com relação a esses programas e também com os projetos de melhoria que eu pude participar com relação a isso. E aí, só para não fugir muito da sua pergunta inicial, né, trabalhei em banco também, mais recente em corretoras de seguros, né, e seguradora também, sempre na parte de melhoria, treinamento de melhoria, projetos, né, como superar esses medos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, até que chegue no resultado final e tivermos esse ganho, tanto financeiro, que temos que ter, né, para as companhias, mas o ganho também para as pessoas que estão participando, elas sentir que realmente iniciou um problema, né, superou toda essa fase até atingir aí essa excelência dentro desse processo. Então, para mim, isso também é muito satisfatório ter essa mudança e ouvir isso das pessoas que participam, né, de que muitas vezes eu duvidei de mim mesmo, eu ouço isso muito das pessoas, eu duvidei de mim mesmo, não sabia se eu seria capaz, né, de superar esses desafios, mas o resultado aí tá aí que muito satisfatório. Poxa, Luiz, que interessante, porque você tem uma experiência industrial, ou seja, em escalas, gigantescas, né, de criação de produto, de serviços, nas áreas bancárias, na área bancária, logística, peças, autopeças, são coisas completamente diferentes, mas que têm, em comum o foco em melhoria de processos, são diversos processos com diversas fases, imagino eu, e essas melhorias com foco em melhorar a experiência das pessoas que trabalham ali e também a lucratividade dessas empresas. É isso, eu entendi certo? Exatamente isso, Gabriel, né? Melhorar essa experiência interna da companhia, essa eficiência, né? E também a experiência do cliente final. Uma coisa que eu costumo dizer, né, nos treinamentos, né, a diferença entre eficácia e eficiência, né? Hoje, geralmente, as empresas e as equipes, elas são eficazes, né? Ou seja, elas entregam o que está sendo pedido. Um exemplo aqui de seguradora, né? Se a seguradora tem que produzir 10 apólices em média para um seguro, seja de automóvel, um seguro de residência, né, um seguro até de vida, e ela produz realmente entrega esses 10 seguros, ela foi eficaz. Agora, o que que a eficiência ela olha? Como foi feito esses 10 seguros entregues, essas 10 apólices, né? Houve retrabalho, né? Qual foi o esforço despendido para que isso acontecesse? Né? O cliente às vezes voltou com alguma reclamação ou foi de maneira tranquila e objetiva, né? O resultado final que chegou até o cliente já era o que ele esperava ou se teve algum percalço nesse caminho, né? Então essa parte da eficiência é olhar para isso, né? Quantas pessoas estão trabalhando nesse processo, né? Está tendo muita idas e vindas, né? Está sendo um processo suave, né? Ou é um processo que demanda muito esforço e está tendo muito retrabalho, muito vai e volta, né? Então é essa parte da eficiência que a gente olha. Mais uma vez, as pessoas costumam ser eficazes, elas entregam o que está sendo pedido, a empresa entrega, mas quando a gente olha com um pouco o olhar mais de lean, né? Ou seja, essa produção, esse processo está enxuto, sim ou não? E aí a gente começa a encontrar coisas aí que podem ser melhoradas, e isso traz tanto ganho para a companhia quanto para as pessoas também, haja vista que vai ter menos esforço e o resultado vai ser o mesmo ou melhor, com mais qualidade. Quero que você compartilhe com a gente um ensinamento sobre pessoas e um ensinamento sobre processos, já que você liderou, projetos na América Latina e também apresentou projetos na França e no Japão. Então, compartilha com a gente, assim, o que que, é toda essa sua experiência uma coisa só, assim, me fala um aspecto que te ensinou sobre as pessoas e sobre processos. Legal.
Bom, Gabriel, com relação a pessoas, nós sabemos que somos seres humanos e todo ser humano é falho, né? Então, nós cometemos erros, eh, mas o que eu acho interessante é como a gente supera esse processo do medo, né? Não somente do erro, que o erro acontece e a gente tem que passar por isso, mas essa operação de como eu vou chegar até o resultado final que me foi pedido. Que eu quero dizer com isso, né? É natural e é do cerne do ser humano ele ter medo da mudança. Então, para que haja uma melhoria, tem que ter uma mudança inicial. Não existe melhoria sem mudança, né? Algo sine qua non. Mas também não quer dizer que toda mudança tenha um resultado positivo, né? Ou seja, a gente tem que ter a mudança, a gente tem que verificar, trabalhar isso até que chegar nesse resultado positivo, senão a gente volta todo o ciclo, né? Até que o resultado seja o que a gente espera. O que eu quero dizer com isso, Gabriel? É, o que eu gosto de trabalhar com as pessoas, né, que eu já passei várias e várias vezes, é a superação dessa primeira ansiedade, desse medo inicial, né? Então, a pessoa tem um objetivo que precisa ser alcançado, por exemplo, eu quero reduzir 10% de retrabalho e de sucata numa linha de produção, vamos imaginar aí de um processo de autopeças, tá? Como é que eu vou chegar nesses 10% de redução de perda? Né? Então a pessoa, no primeiro momento, ela fica assim, como é que eu vou fazer isso? Dá aquele medo, a primeira reação, às vezes, as perninhas ali quer sair correndo, aí, aquela vontade de fuga. E aí o processo, né, o Lean Manufacturing que eu trabalho, né, com metodologia e tudo isso, é justamente calma. Vamos sentar, vamos conversar. Por onde a gente começa? Vamos definir onde nós estamos. Primeiro entender onde nós estamos, né, quanto estamos produzindo, onde vamos chegar, de que maneira. Vamos colocar isso dentro de um contrato, literalmente, tá? Dentro de um contrato. Vamos medir isso, né? A medição, existe uma medição fidedigna, sim ou não? Precisamos criar um método de medição para que fique mais claro. E aí a pessoa começa a aterrissar, fala, opa, né, agora eu estou me sentindo um pouco mais confortável porque existe uma metodologia por trás. Eu sei por onde eu vou passar, né? Agora ela passou aquele primeiro medo de fuga, né? Porque não sabia por onde começar. Não, agora existe uma metodologia, vamos seguir. Quer dizer que vai ser 100% resultado positivo? Não, não posso, estatisticamente, nada é 100% garantido. Mas quando a gente segue o método, né, um passo a passo, a chance disso ser um resultado positivo é muito maior, né? E a pessoa fazendo isso de uma maneira mais centrada, ela vai ter um resultado aí positivo ao final, ao longo desse processo. Então, eu gosto muito de trabalhar isso e ver isso das pessoas, né? Passar por esse processo do medo, do sentimento de fuga, até chegar ali no resultado final, né? Tem um conflito, às vezes, nesse percalço ali, né? Junto a equipe, a liderança, a gente sentar todos numa mesa e falar, ó, estamos todos remando para o mesmo lado, né? Tá todo mundo aqui com o mesmo objetivo. Afinal de contas, né, as pessoas ali são todos, a gente está falando de famílias, né? Uma pessoa representa uma família, então eu gosto também de ter esse olhar aí mais humano, né? Já pude trabalhar em algumas companhias de melhorias, por exemplo, que vínhamos com robô. Tinha algumas pessoas que trabalhavam nesse processo e havia realmente essa substituição, né? E é uma realidade também no mercado. Mas hoje eu vejo que as companhias estão com um olhar muito mais humanizado, né? Se é que eu posso dizer assim, de pensar, poxa, a gente fez uma melhoria aqui, substituímos, até com a inteligência artificial que está vindo, eu já participei também nesse aspecto, mas vamos realocar essa pessoa, né? Vamos colocar ela em um outro processo, que ela consiga também desempenhar, né? Não simplesmente a melhoria contínua, muitas vezes as pessoas têm receio porque acham que vai ser ali um projeto de melhoria e vai ter um desligamento em massa. E não é isso, não é o objetivo principal da melhoria contínua, né? Ela é realmente trazer a melhoria e a gente deixar o processo de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais suave e que o resultado final seja de qualidade, né? E seja aquilo realmente o resultado esperado. E muitas vezes a gente precisa fazer uma reengenharia, né? Realocar algumas pessoas para funções que muitas vezes ela vai desempenhar melhor. Então, a pessoa realmente tem que estar aberta a essa mudança, né? A mudança faz parte e é algo bom, né? Tanto para o ser humano, para o profissional, quanto para a companhia, é algo essencial, né? Uma empresa sem mudança, ela está fadada ao fracasso, infelizmente. A gente tem exemplos aí de Kodak, né? Infelizmente, com câmeras e tudo isso, que não estavam preparados à mudança e acabaram, infelizmente, fadadas ao fracasso aí, né?
E aí vou É, falando um pouquinho. exatamente. Diga. Perdão, Gabriel. E agora falando do processo, eu acho que é muito isso, Gabriel. Acho que os dois caminham junto, né? Juntos. A pessoa tem que passar por toda essa fase, né, de discovery, né, essa fase de mapeamento, né, a metodologia que geralmente eu utilizo, mapeamento, diagnóstico, ganha-ganha, ou seja, o ganha-ganha, o que que é? Realmente essa mudança vai trazer ganhos para a companhia, né? Não somente o consultor está chegando ali e fala, ó, tem que ser assim, nada é imposto, né? Isso tem que ser trabalhado a quatro mãos, né? A gente entrega o resultado utilizando ferramentas e metodologias como 5W2H, por exemplo, né? Fase de descobrir a causa raiz com o Ishikawa, por exemplo, são ferramentas de qualidade já muitas vezes ouvidas aí pelo mercado, e ao final a gente avaliar esse resultado, né? O resultado é positivo, ele tá aderente ao que era esperado, a gente precisa rever a rota, precisamos retomar algum outro ponto, que é natural também que isso aconteça, né? Às vezes esperávamos aí uma redução de 10%, atingimos 5%, um exemplo, né? Não foi o resultado final esperado, vamos rever, vamos tomar outras ações, isso faz parte do ciclo de aprendizado, né? Tanto dentro de um projeto quanto para a companhia também. Sim, sim. Engraçado, assim, você me falando, me parece ser muito empolgante o que você faz, porque você lida com pessoas e com melhorias contínuas, então sempre tem aquela vontade de melhorar o processo, melhorar na métrica que é desejada, que seja, sei lá, tempo, lucro, esforço, enfim, mas sempre tem um desejo de melhorar. Eu acho que deve ser muito empolgante. Eu queria que você compartilhasse alguma história de um projeto que você tenha orgulho, que você tenha ficado feliz ou que foi um desafio. Então conta pra gente uma história de um desses projetos. Legal, Gabriel. Bom, tem um projeto que eu tenho com muito carinho. É, Na época eu estava numa indústria de autopeças, né? E o projeto basicamente foi voltado a aumentar a vida útil de uma ferramenta, né? Então essa ferramenta ela custava um valor bem alto, né? Ou seja, tinha um componente que a gente chamava de diamante industrial, né? Não é esse diamante que a gente vê em anéis, mas um diamante industrial, e isso custa muito dinheiro. E a gente reviu todo o processo, né? Com a parte da operação, como isso era desenhado, onde as máquinas estavam alocadas, qual que era a primeira máquina que tinha que vir, ou seja, revimos onde era o gargalo, né, o processo que mais demorava dentro, né, do processo como um todo, Uhum. parâmetros de máquina, né? Então chamamos as pessoas, uma coisa que eu gosto muito de fazer e não só gosto, na minha opinião é essencial, né? Que trazer as pessoas que estão lá na linha de frente, né? No Lean a gente chama isso de Gemba, né? O que que é o Gemba? Aonde acontece esse processo, né? Se é administrativo, vai ser lá com a pessoa no computador dela, né? No home office, ou seja, na linha de produção vai ser lá na determinada máquina. A gente tem que ir lá olhar, né? Não adianta ficar de longe, né? A melhoria não é feita de longe e quando é feita de longe, geralmente se deixa passar muita coisa, né? E o resultado esperado provavelmente não vai ser o que a gente gostaria. Então, ir lá até o Gemba, olhar isso de perto, né? Eu acho isso é essencial e tivemos resultado excepcional, né? As pessoas ganhamos aí, tivemos um save que a gente fala, um ganho de melhoria de 500.000, tá, no ano, do qual eu tive a oportunidade de apresentar no Japão, né? Então teve uma repercussão tão grande, né? E existiam a empresa outras filiais, né, em outros países para também levar algo parecido, ou seja, utilizar isso como um benchmarking, né? Ou seja, o que que o Brasil está fazendo aí que deu um ganho tão excepcional, né? Então, apresentei isso no Japão, apresentei isso na França também, pô, as pessoas inicialmente não acreditavam, né, que isso poderia ser possível, né, e aí participaram juntos. eh, eu gosto de chamar a pessoa, às vezes, muito no one-on-one, né? Chamar aquele operador, você está com receio de que isso vai ser um insucesso, que isso talvez vai te trazer é, algo ruim para o seu processo no seu dia a dia, vai te dar mais trabalho do que facilitar. Não, vamos com calma, né? Vamos trabalhar juntos, participa disso também. Então, as pessoas, um projeto, primeiro que o projeto não é feito sozinho, né? E quando a gente fala projeto, ele é feito por pessoas. Então, seja
essas pessoas que estão na linha de frente, seja a liderança e também a parte aí da diretoria, alta direção. Então tá todo mundo envolvido e todo mundo com o olhar aí, né, remando para a mesma direção, olhando para o mesmo lado, que é para dar esse resultado aí satisfatório. Tá? Eu acho que foi um business case aí muito bacana, tá, Gabriel? E agora, rapidamente, um outro que eu gosto bastante foi na indústria farmacêutica, né, onde a gente teve diversos projetos em andamento e eu estava muito mais como um facilitador ali. Treinei toda a liderança, né, quem seriam os líderes desses projetos e trabalhei, atuei como um facilitador, né, olhando a rota, fazendo um trabalho até como mentor, né, coaching desses líderes para que atingisse o resultado e também aí foi muito satisfatório ao final, acho importantíssimo com programas de melhoria, que é algo que eu trabalho com isso e insisto para as empresas, né, que é dar um reconhecimento ao final de tudo isso, Gabriel, porque não é fácil. Né, o processo ele não é fácil, né? Eu, é lindo a gente, eu estou falando aqui, né, que olha o processo, fala o que tem que ser feito, a gente trabalha em cima de tudo isso e ao final todo mundo está contente, mãozinhas para o alto lá, mas o processo para que a gente chegue até o final disso de maneira satisfatória é árduo, né? A pessoa às vezes ela vai ter dúvidas dela mesma e a gente tem que chamar no tete a tete, rever o processo, né? Então isso acontece, né? Então as pessoas têm que estar juntas ali de mãos dadas para que isso seja um resultado satisfatório. Não é fácil, mas com metodologia, né? De uma forma estruturada, né? Isso se torna menos árduo, né? Do que seria sem esse step by step, sem esse passo a passo. Legal isso, legal. Eh, você tem muita experiência. Como eu falei, eu acho que o que você faz é extremamente empolgante. Mas você tomou uma decisão muito recente, muito importante. Em dezembro de 2025, você decidiu se tornar um consultor. Era um sonho que você tinha. Eu quero que você compartilhe com a gente como que você estava se sentindo, o que estava acontecendo internamente para você tomar essa decisão. Eh, e agora, quais são os teus próximos passos? O que que você está pensando para sua carreira como consultor? Legal, Gabriel. Realmente é um sonho que eu há muito tempo almejo, né? Então, eu acredito realmente que eu sempre trabalhei como consultor, só que como um CLT, né? Então, eu já dava treinamentos, eu já efetuava a melhoria de processo, né? Então, isso já era algo que fazia parte de mim e eu só ia transformar isso de um CLT para um PJ. Né? Em dezembro de 2025, eu estava numa seguradora, né? Eu fui desligado da companhia, ou seja, tomei o pé na bunda, e às vezes esse pé na bunda é aquele empurrão que a gente precisava, sabe, Gabriel? Então ali eu falei, olha, é o momento de eu virar essa chave, algo que eu já queria há muito tempo, né, com a consultoria. E eu falei, esse é o momento, não dá mais para postergar. Na verdade, eu já tinha aberto esse CNPJ em 2021 e eu estava nesse, né, vou ou não vou, viro a chave ou não. Porque quer ou não, tem essa segurança do CLT, né? Mas eu acredito muito que eu consigo contribuir muito mais com as empresas e com as pessoas, né? Na parte de mentoria e coaching também, que eu tenho a formação de coaching, como um PJ, né? Então, a realização de um sonho está sendo para mim assim muito bacana. Acho que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Estou com um filhinho aí pequeno de 2 anos, né? Então acho que tudo isso ajuda para esse processo. E outra, né? Eu trabalho com mudança, né? Eu trabalho com passar a fase do medo, da ansiedade, até chegar no resultado satisfatório. Então a minha vida é assim também. Eu preciso realmente ter tomar as rédeas, né, da minha carreira, do meu futuro profissional, e eu acho que não poderia ter sido um momento melhor, né? Está sendo muito satisfatório, Gabriel. Legal, legal. Skin in the game de forma absoluta, né, vamos mudar Exato, de vida. é isso aí. Eu passei por processos parecidos, com o seu e é incrível a gente se desafiar e vivenciar experiências novas. A novidade me move também muito, eu acho muito mais legal ter uma vida com novidades e desafios do que uma vida ali que parece que quase nada muda.
Mas tem um tipo de empresa que não gosta muito de mudança não, né. Algumas empresas, elas têm medo da mudança, né, parece que elas se esforçam para não mudar, porque talvez até acreditem que não dá para melhorar, né. Por que que essa mudança é tão difícil, na sua opinião, para algumas empresas? E aqui eu estou falando de empresas, leia-se pessoas, né, porque são pessoas que tocam empresas. Então por que que você acha que tem empresas tão reagentes à mudança, Luiz? Boa pergunta, Gabriel. Eu vejo realmente é o famoso sempre foi assim, né? Nossos resultados eles são satisfatórios, né? Isso quando são, né? Que muitas empresas trabalham aí no vermelho e ainda assim não querem mudar, né? Tem uma resistência interna ali dessa mudança. Mas ainda assim, aquelas que estão em lucratividade, sempre foi assim, não vamos mudar, porque isso pode trazer ser algo pior, né, do que trazer uma melhoria. Eu vejo isso muito por falta de não ter uma metodologia, né? Não ter alguém ali, uma equipe ou um time, talvez interno, ou uma equipe externa, no meu caso, como um consultor, né? Para olhar isso de uma maneira mais faseada, né? Das entradas e saídas de um processo. E outra, né? As pessoas, a alta direção das companhias, elas têm olhares diferentes. Né, elas não olham tudo aquilo como um processo, elas olham os números o número está vermelho, está positivo, está negativo, né, vermelho, ou está azul positivo, mas não sabe o que realmente está por trás de tudo isso, né? São poucos líderes aí que realmente sabem as dores ali no dia a dia, o que está acontecendo, e esse olhar de processo, esse olhar de consultor, né, de mapeamento e tudo isso, e até as companhias que eventualmente tem um departamento específico para isso, que não são todas, né? Infelizmente, ainda muita empresa acredita que a área de excelência operacional ou a área de melhoria é um mal necessário, sabe? Ou não precisa ter, muitas vezes é a primeira que é cortada ali da folha de pagamento, porque não está vendo os ganhos ali, ou a equipe não soube demonstrar isso de maneira quantificada, né, num PowerPoint, para que fique mais claro para essa alta direção falar, ó, nós estávamos aqui, atingimos aqui com essa melhoria, e por conta disso eu estou justificando que minha participação e nosso departamento e equipe é importante para a companhia. Talvez muitas vezes falta esse entregar isso de forma mais clara, né? Porque se eu chegar numa alta liderança na presidência de uma companhia, por exemplo, e falar muito de metodologia, ele não quer saber de metodologia. Né? A metodologia é importante por trás de todo o processo, né? Trabalhar com as pessoas, mas ele vai querer ver resultado. Então, eu acredito que entregar isso de uma forma mais fácil de visualização. Eu procuro fazer isso, né? Com o presidente, eu vou ter uma linguagem, ó, estamos aqui, a gente tem um programa de melhoria, eu vou trazer algumas metodologias, você não precisa saber, se não quiser, se quiser eu explico direitinho, né? Mas para a gente chegar aqui, né? 10% melhor, com mais resultado. Então eu acredito que talvez seja um pouco aí de não ter a visibilidade adequada, que muitas vezes aí o departamento ou o consultor não sabe entregar aí para essa alta direção. Esse é o meu sentimento. Entendi, entendi, Luiz. Você também vai ajudar pessoas, mentorando pessoas, carreiras que querem mudar de carreira ou querem dar uma nova direção para sua carreira. E quando a gente fala de pessoas lidando com a sua própria carreira, gerenciando sua própria carreira, é diferente os problemas, dores dessas pessoas do que uma empresa, do que uma área. Eh, Qual você acha que é a maior motivação, e aqui está liberado para inclusive você falar a sua, né, mas qual você acha que é a maior motivação que uma pessoa tem para mudar de carreira e, sem acompanhamento, o que pode acontecer na vida dessa pessoa, na sua opinião? Legal. Bom, contando rapidamente um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou um aluno de escola pública, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, uma MBA posteriormente, né? Meu pai aposentou como um porteiro, minha mãe como professora de escola pública, então não vim de berço de ouro, né? Eu acho que essa é a realidade da grande maioria das pessoas. E bati muita cabeça no mercado profissional, né? Por conta de não ter talvez um orientador, né, um mentor, alguém que realmente me dissesse aí quais eram os atalhos, né, das companhias.
Então eu acredito que com isso, né, de eu ter passado todo esse processo, ou seja, eu iniciei lá atrás como assistente de ferramentaria, né, com 16 anos, fui subindo, né, degrau a degrau, analista júnior, primeiro estagiário, né, analista júnior, analista pleno, analista sênior, é, e fui gerente aí da América Latina de projetos, né? Passei como especialista, supervisor de excelência, inúmeros cargos, né? Eu ficava geralmente de 1 a 2 anos em uma companhia por conta de talvez não ter uma orientação adequada. E a mudança, e eu não indico, não estou dizendo que esse é o caminho para todo mundo, Gabriel, né? De mudar muito de empresa, não estou dizendo que esse é o caminho para todos, não. Eu passei por esse processo porque talvez a minha vida aí tenha trazido, como a gente trabalha com excelência operacional e a gente faz as mudanças e projetos numa companhia, isso às vezes a empresa fala, ó, legal, né? Nós já fizemos muitos projetos, já tivemos um ganho excepcional. Eu acho que agora a gente não precisa tantos projetos assim, e aí às vezes tem essa redução de custo que eu te falei, né? As empresas infelizmente às vezes vê como um mal necessário e precisa é o primeiro departamento a ser cortado, vai assim por dizer, né? A produção seria o essencial, o comercial, a maioria das empresas vê o comercial como um time sine qua non, que é o principal da companhia e esquece de todo o resto. É importante ter um comercial que venda, a venda faz parte, é isso que move a companhia, né? É isso que paga a folha de contas de todos, mas os outros departamentos também precisam ser olhados com carinho aí para que isso seja feito de forma eficiente e entregue bons resultados. Legal. Queria falar um pouquinho agora do seu método, para as pessoas poderem conhecer a sua visão de melhoria, como que você promove essa melhoria em diferentes nichos utilizando o mesmo método, obviamente com particularidades, mas seguindo esse método. Então, eu quero saber sobre o seu método. Fala para mim um pouquinho das fases do seu método e a gente vai conversar sobre cada fase para quem está nos assistindo, já curtir agora, porque se você ainda não curtiu esse episódio, você precisa fazer isso agora, e se prepara, porque com certeza você vai tirar muito valor do que a gente vai falar agora, do método do Luiz. Bem, Luiz, a primeira fase do seu método é o mapeamento. Fala um pouquinho sobre ele. Exato. O mapeamento, Gabriel, eu sinto que ele pode ser utilizado tanto para as empresas, né, a fase essencial, quanto para pessoas também na fase de mentoria, né? Ou seja, o que que é o mapeamento? Onde nós estamos hoje, né? Quais são as nossas dores, né? Então a gente precisa olhar isso de uma forma. Muitas vezes a empresa não tem esse diagnóstico e também esse profissional não sabe ele sabe que não está vivendo o que ele gostaria, né, do potencial que ele tem, mas não sabe o porquê, né? Então, qual que é esse mapeamento? Onde estou, né? E até a gente chegar onde eu quero estar, né? Onde eu almejo, né? Atingir como um profissional e a empresa também como uma entrega, um resultado final, seja uma melhoria interna, né, entre processos ou aquela que vai trazer um ganho direto para o seu cliente final. Então, esse mapeamento vai dar essa primeira impressão, né, de onde nós estamos e onde podemos chegar, né, o potencial. A segunda etapa, Gabriel, eu vejo que é o diagnóstico, né? Ou seja, com isso desenhado, e quando eu digo desenhado é de forma literal, tá? Desenhado mesmo esse processo, as entradas e saídas, onde podemos chegar, e o diagnóstico vai falar, né, qual que é o potencial, quantos por cento a mais, né, o que que eu posso ter de ganho. O profissional, por exemplo, onde eu quero chegar, né? Você está num cargo hoje de analista, quer chegar num cargo de supervisor, de gerente, até de diretor, quem sabe, mas qual que é o processo que a gente vai passar por isso, né? Então a terceira etapa é a fase do ganha-ganha. Ou seja, a gente já tem tudo isso mapeado, a gente já tem um diagnóstico dos potenciais, né? E o ganha-ganha, o que que é? Aonde você quer chegar, né? Onde você está disposto a reduzir, a entregar para chegar nesse resultado. Às vezes a pessoa fala, eu não quero, falando de pessoas agora como profissionais, eu não quero me tornar um diretor, né? Tem potencial? Tem. Eu quero chegar talvez até a supervisão, para mim tá bom.
né? E está tudo bem, né? Uhum. Cada um tem sua fase de carreira, sua expectativa. E o que que estão. Vamos ver o ganha-ganha. O que que a gente precisa fazer para você atingir, né, esse cargo, né, almejado que você quer? Eu acho muito importante, falando em mentoria, a gente ter esse equilíbrio, né, de vida profissional e vida familiar também, né? Eu, por exemplo, eu citei, eu estou com um filhinho de 2 anos, o meu primeiro filho, né? Para mim está sendo uma experiência fantástica. Não vou negar para você que um trabalho home office, né? Não que não, se precisar ir lá até a empresa eu vou, sem problema algum, mas o home office para mim é muito importante também para eu estar mais próximo da minha família, né? Então, tudo isso tem que ser colocado no papel aí para ver onde a pessoa quer chegar e se isso não vai conflitar com outras frentes também, né? A vida familiar, a saúde, muitas vezes, né? Então, tudo isso tem que ter um equilíbrio saudável, né? Tanto financeiro, né? Saúde e família também. Agora, olhando para a empresa, também esse ganha-ganha. Onde a empresa está, onde ela acha que pode investir aí, esse resultado vai ser. Eu quero esse resultado, mas também não quero investir muito. Né? Então a empresa tem que estar, esse ganha-ganha tem que estar muito claro entre todos. Falar, ó, seu resultado pode ser até de 500 mil de ganho em um ano, mas você vai precisar investir num software. Né? O software vai ter um custo aí, às vezes, de implementação de 200 mil. Você está disposto a realmente efetuar esse investimento? Sim ou não? Às vezes ele fala, não, não estou disposto. Vamos mirar talvez num ganho menor, né, de 100 mil, mas sem um investimento de um software. Então tudo isso tem que ser muito. Por que que eu digo ganha-ganha? Tem que ficar bom para os dois lados. Né? E tem que estar claro, né? Tem que estar coerente, né? Tanto para a pessoa quanto para a empresa. O que está coerente com aquele momento? Às vezes a empresa ela não está numa vida saudável tão bacana como ela estava de repente há 5 anos atrás. Né? Então vamos trabalhar em cima disso, né? Qual que é a sua saúde financeira nesse momento? Quanto a gente pode investir? O custo de investimento é zero, né? Então vamos trabalhar em cima disso, mas sabemos também que o retorno não vai ser tão grande quanto se houvesse algum valor de investimento, né? Então esse é o ganha-ganha. E aí para finalizar, né, a parte de implementação das ações, né? Os 5W2Hs, né? Tudo isso sendo fazendo follow-up, né? De quem é o responsável, né? Qual que é o prazo, tudo isso deixando muito claro, né, para que isso realmente aconteça, saia do papel e se torne uma realidade. E, por fim, a parte de checar, né, verificar. Né, tudo que a gente esperava atingiu, sim ou não? Se não, vamos rever esse processo, né? Vamos trazer outras ações para que tragam aí uma melhoria efetiva que você realmente gostaria que tivesse, tá? E é interessante dizer que nessa fase de verificação eu já tive experiências também de que a gente atinge mais do que o esperado, né? O resultado era a redução de 10% ali, talvez no retrabalho, a gente atinge 15, 20, né? E mais do que isso, né? Nessa fase também é importante que a gente chama de garantir que isso se perpetue ao longo do tempo, né? Para que ela não seja uma mudança pontual. Né? O que eu quero dizer com isso? Houve um ganho nesse mês, estamos em abril fazendo esse podcast, houve um ganho interessante em abril, aí volta a maio, volta para o que estava antes, o ganho não se perpetuou, né? Vamos criar procedimentos, vamos treinar toda a equipe para que todos estejam na mesma página, vamos treinar um backup, né? Se essa pessoa sair de férias hoje, quem vai substituir ela? Essa pessoa realmente está ciente das mudanças que foram feitas? Então, esse trabalho também é muito importante para garantir que isso seja duradouro. Muito bom, muito bom. Tem alguma fase, eh, que você acha que algumas empresas ou até mesmo pessoas acabam pulando ou acabam não dando a importância devida e acabam pagando muito caro por isso? Sim, Gabriel, dentro do meu treinamento de Lean, né, que não é meu treinamento de Lean, é uma metodologia que já existe a parte do Lean, né? Quando a gente fala do definir, medir, implementar, analisar e controlar, isso já existe dentro da metodologia Lean. O que eu trago é todo o meu expertise e minha experiência para tornar isso que saia de um papel e se torne realidade, né? E aí o que você está me dizendo, por exemplo, que eu gosto de dizer no treinamento, tem uma ferramenta chamada de 5 porquês. Né? E por que que é importante essa ferramenta 5 porquês? E aí, dando esse exemplo que você me perguntou, às vezes a pessoa vai bater a chave do carro, vai sair para trabalhar, vai ligar o carro lá, o carro não liga, né? E aí ela tá naquela ansiedade, quer realmente chegar no resultado, que é o carro ligar e levar ela ao destino final.
ela vai e liga para a seguradora ou vai ali no mecânico mais próximo, já compra uma bateria, o mecânico fala, é bateria isso aí, hein? Nem olhou muito bem, ela vai lá, paga às vezes R$ 500 numa bateria nova, troca essa bateria e o que que acontece? Vai bater a chave do carro, o carro não liga. Então, o que eu quero dizer, que eu trago esse exemplo dessa ferramenta, né? É importante a gente investigar primeiro, né? É realmente essa bateria? Vamos começar a investir tempo, esforço e dinheiro nisso e para não ter o resultado final satisfatório, então a gente precisa primeiro saber a causa raiz. Então essa ferramenta 5 porquês vai me ajudar. Ah, o carro não ligou. Por quê? Eu vou ter que ir lá no carro investigar, né? Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou ter que ir no mecânico adequado e a gente abrir o capô ali, literalmente, e olhar por que que isso não está acontecendo. E eu dou um exemplo que muitas vezes ali foi uma pedra que bateu no radiador, né? O carro perdeu ali o líquido de arrefecimento e por isso o carro não ligou. Então, para mim chegar nesse resultado final, né, no caso ali era uma troca de radiador, não era uma troca ali de bateria. Eu preciso investigar, eu preciso respeitar as fases, né? Uma cultura do brasileiro, Gabriel, eu tive a oportunidade aí de passar um período aí, fiquei 2 semanas no Japão, né? Eu fiz uma imersão lá, além de apresentar o projeto, conhecer um pouco da Toyota, que onde vem tudo isso, essa metodologia Lean, né? Ela vem da Toyota ali pós-guerra, né? Com Taishi Ono, onde ele traz essas metodologias, o Kaizen, né, essa mudança contínua, essa melhoria contínua que a gente fala, vem muito do Kaizen, essa palavra japonesa. Só abrindo uma janela rápida, eu já vou voltar aqui. Kai é uma palavra japonesa que significa mudança e Zen boa. Né? Então, quando alguém quer falar, eu quero ficar zen, eu quero ficar de boa, né? Na tradução literal. Então, toda essa metodologia veio pós-guerra lá, Segunda Guerra Mundial, com o Taishi Ono, japonês, dentro da Toyota. E aí, voltando, né, por 5 porquês, respeitar esse processo. O Japão, o japonês, a cultura dele, ele tem muito mais de se respeitar o processo até chegar lá, sabe? Aqui nós do Ocidente, né, o brasileiro, o americano, ele muito quer chegar no resultado final, mas não quer passar pelo processo, né? Não quer ter um planejamento adequado. Então, muitas vezes a gente acaba investindo esforço, tempo, dinheiro e não atinge o resultado final porque a gente não se planejou de forma adequada, não respeitou, né, a metodologia ali. E eu acho que dentro de um projeto da melhoria contínua existe uma metodologia justamente para trazer nós com o pezinho no chão, respeitar esse processo, a chance de a gente atingir esse resultado final esperado, ele é muito maior do que a gente simplesmente, precisa melhorar 10%, algumas empresas aí, né? Vamos mandar 2 pessoas embora, isso vai resolver. E muitas vezes não se resolve, porque não é reduzir pessoas, né? É reavaliar esse processo, olhar esse processo com olhar mais de melhoria do que simplesmente redução de custo aí, redução de headcount, né? Muito bom, muito bom. Eu realmente eu concordo com você. A forma de ver a vida de um jeito geral, do oriental e do ocidental é completamente diferente. É completamente diferente, assim, drasticamente diferente. Eh, e talvez seja por isso que o Japão mudou tanto depois da Segunda Guerra Mundial, que foi, enfim, o lado perdedor, aniquilado e que cresceu absurdamente nas décadas posteriores. Bem, para isso eles não desistiram, e eu quero saber de você também, como que a pessoa faz para durante o processo de mudança ela não desistir? Se você pudesse me dar um motivo principal para a pessoa não desistir do processo de mudança, qual seria esse motivo? Olha, Gabriel, o motivo, eu acho, principal é entender que isso vai facilitar a vida dela, né? Vai trazer uma Uhum. melhoria, vai tirá-la da zona de conforto, sim. Então a gente precisa estar dispostos aí a sair dessa zona de conforto, né? Tem um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Ele basicamente diz isso, né? O queijo ele está sempre ali, eu pego ele sempre na mesma posição, no mesmo local, e aí a mudança que muitas vezes acontece, o queijo em vez de ele estar aqui, ele vai para cá. Né? E se ele vai para cá, não quer dizer que isso é o fim do mundo, né? Ele está aqui, eu preciso me readequar a tudo isso, preciso estar disposto eu não tinha uma ferramenta, um software que me ajudava, eu tenho medo agora um exemplo, né? De eu não me adaptar a essa nova ferramenta. Eu sempre fiz isso de forma manual
E esse medo às vezes vem de: "Ah, será que eu vou me adequar a essa nova ferramenta?". Então calma, né, respira, existe a curva de aprendizado, né, saiba que isso, não vai ser de uma hora para outra, e se estiver sendo de uma hora para outra, algo está errado nessa mudança. A mudança ela tem que ser respeitando a curva de aprendizado, né, treinando as pessoas, né, sabendo que existe um tempo de maturação, para realmente ela se adequar ao novo processo da maneira que está. Eu acho que isso se adequa à nossa vida também, né, Gabriel? Às vezes numa mudança de uma residência, né? Eu junto com o meu filho, eu tive, né, tô com o meu filho, eu já citei algumas vezes, eu também mudei de residência, né? Eu vim, graças a Deus, uma casa um pouquinho maior, que para agora com uma nova pessoa, um membro da família, para a gente ter um conforto melhor, né? Eh, e aí tem os medos de, por exemplo, como é esse novo bairro, né? Como é que será meu vizinho novo, né? Eu gostava muito do meu vizinho anterior. Como é que vai ser meus novos vizinhos? Mas a mudança ela se faz necessária, né? Alguns riscos a gente tem que tomar para que a gente tenha algum tipo de melhora na nossa vida, tanto profissional, né, e outras frentes também. Né, a mudança assusta, né, a verdade é essa, mas sempre as pessoas que estão focadas em se aprimorarem, melhorarem, focarem em resultados que tenham mais sinergia com os objetivos que elas têm no momento, estão dispostas a isso. E eu quero, para finalizar, a gente está se encaminhando para o final, que você mande uma mensagem para essas pessoas, pessoas que são inconformadas com a sua carreira e querem mudar, ou pessoas que são inconformadas com os resultados das empresas que dirigem. Essas pessoas, para os inconformados, qual mensagem você mandaria para eles? Legal. Bom, eu acredito muito que todo ser humano é uma pessoa extraordinária, Gabriel. Todos, né? E todos nós temos talentos, né? Às vezes não é o talento que a gente acredita ser, né? Eu não, eu gosto de cantar, mas eu sei que como um cantor eu morreria de fome, né? Então a gente precisa se entender, né? Olhar para dentro, saber quais são as nossas qualidades, né? Trabalhar e respeitar os nossos limites, né? Mas todos nós nascemos para ser extraordinários, né? Até voltando um pouco lá atrás, né? Quando nós nascemos, né? Nossa mãe nos deu a luz, né? Entrando até um pouquinho talvez na parte de religiosidade, né? Eh, Deus, nós fomos escolhidos aí em milhões e milhões de espermatozoides, né? Então, nós fomos escolhidos, né? Muitas vezes a gente não sabe ainda o nosso propósito exatamente, né? Mas nós fomos escolhidos por um motivo e ao longo da vida a gente precisa percorrer isso, né? Até descobrir, né? Alguns encontram um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, mas cada um tem o seu tempo. Então, minha mensagem aqui, acredite em você, né? Existem pessoas que podem ajudar nesse caminho, né? Você não precisa percorrer todo esse caminho sozinho. Então, a vida ela é para ser vivida bem, né? Não precisa ser uma vida aí de sempre estar correndo atrás, sempre com um problema. Muitas vezes a gente ouve, nossa, a gente só veio aqui para tomar na cabeça, né? Às vezes a gente ouve muito isso, mas como é que você está agindo no dia a dia? Você reclama muito, né? Você está realmente tá lembrando de agradecer pelo que você já tem, né? Então eu acredito muito nisso, Gabriel. Eu sei que pode parecer um pouco utopia, sei lá, meio ideológico, mas eu realmente, para mim, vem funcionando. Eu vejo pessoas também que agem dessa maneira, né? Não quer dizer que tudo é perfeito, a vida não é tudo flores, não são tudo flores, mas a gente pode ter uma vida mais tranquila, né? A vida que faça mais sentido com o que a gente acredita. Isso é importante a gente ter esse olhar mais do que olhar para fora, esse olhar para dentro, nos conhecermos. E para isso eu estou aqui como um consultor e mentor também para ajudar nesse caminho aí, tanto para as pessoas, né? E as empresas são feitas por pessoas. Então, acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar, Gabriel. Maravilha, maravilha. Bem, se você é uma pessoa que precisa de um mentor, você está inconformado e você quer mudar a sua vida profissional, ou se você está de frente numa empresa ou em algum cargo que você possa, cogitar essa possibilidade de melhoria de processo, ou você tem um problema na empresa e você precisa de ajuda para resolver, com certeza o Luiz
pode te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo o site do Luiz e também o Instagram dele, pode mandar um direct para ele, mas você pode falar também, Luiz, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Luiz Vieira Lin, né? Então você pode consultar lá. Tem um site também, eu acho que o Gabriel vai deixar aqui embaixo para que vocês possam consultar, que é consultoria sinônimo de mudança, né? Caso você queira procurar também na internet, eu fico à disposição aí. Conte comigo aí para que você precisar, né? Tanto como empresa, né? Falando em PJ, quanto também como pessoa física. Maravilha, Luiz. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Eu tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas com o seu conhecimento sendo compartilhado. Parabéns pela sua jornada. Seja muito bem-vindo aqui ao Digital. Tenho certeza que Papai do Céu tem uma jornada incrível pela frente para a sua vida e com certeza você abrindo o seu coração e direcionando as pessoas com o seu conhecimento, você vai deixar um legado incrível. Bem, se você ainda não curtiu esse episódio, curte agora, compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que vai gerar valor daqui. E eu quero agradecer demais você, Luiz, e a nossa audiência também. Tchau. Muito obrigado, Gabriel. Um forte abraço.